falar para a nossa edificação. Quero responder aqui a pergunta dos testemunhas de Jeová. Existe consciência após a morte? Na visão das testemunhas de Jeová, eles creem que quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito. Então, morrendo o corpo, morre a alma e morre o espírito. E para ele não existe vida após a morte. Se não existe vida após a morte, então não haverá consciência após a morte, ok? Qual é o versículo que as testemunhas de Jeová usa para dizer que não existe vida após a morte, que não tem consciência quando a pessoa morre, ok? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ok? Então, para as testemunhas de Jeová, ele pega esse versículo para dizer que quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito, e porque os vivos não sabem coisa nenhuma. Se não sabe coisa nenhuma, então ele não tem consciência após a morte. Então, através desse versículo, ele vai afirmar que morre corpo, alma e o espírito. Respondendo essa pergunta, quero ler o versículo 6, ok? Você vai ver Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e 6, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. A primeira pergunta é: tanto o justo como o ímpio haverá recompensa? Nós sabemos que sim, haverá sim recompensa, porque tanto o justo como o ímpio haverá ressurreição, um para a vida eterna e outro para a vergonha e desprezo eterno. Então haverá recompensa para o justo, a vida eterna, e a recompensa dos ímpios, desprezo eterno, ok? Então sempre haverá para os dois a recompensa, ok? Quando nós vemos que para o justo haverá um galardão, nós teremos o galardão e Deus vai contribuir cada um segundo as suas obras. Só que na questão do ímpio, a recompensa dele é castigo eterno, ok? Mas vamos lá. O versículo 6 é que vai afirmar a questão, o versículo 5, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Agora vamos ver, o versículo 6 diz assim: também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz abaixo do sol. Sabe o que é que Salomão está dizendo aqui? Que quando a pessoa morre, ele não tem consciência. Na questão aqui, não tem o amor, não tem a inveja, não tem o seu ódio, tudo isso vai perecer. Por quê? Porque quando você olha para uma pessoa que está no caixão, ele não tem inveja. Porque a partir do momento que ele morreu ali, então não tem inveja, não tem ódio, não tem consciência, ok? Aqui, nesta terra. Porque ele está falando aqui abaixo do sol. Se abaixo do sol é aqui nesta terra. Então, quando a pessoa está ali no caixão, ele não tem ódio de ninguém, ele não tem inveja mais de ninguém, ele não tem consciência do que está acontecendo ali ao seu redor. Por quê? Porque o versículo está dizendo abaixo do sol. Então é aqui nessa terra. Agora, a partir do momento após a morte, aí a gente vai ver se realmente o homem tem consciência ou não. Primeiro ponto que eu quero mostrar que a pessoa tem consciência após a morte. Então, analisando essa questão. João capítulo 10, versículo 19, diz assim: Jesus respondeu e disse: derrubai esse templo em 3 dias, eu o levantarei. Aí o versículo 20 diz assim: disseram, pois, o judeu: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas eles falavam do templo do seu próprio corpo. Então, quando Jesus chegou assim, para o judeu que estava ali naquele templo, disse: derrubar esse templo em 3 dias, eu o levantarei. O judeu pensava que era o templo ali
e disse assim: esse templo foi construído em 46 anos. Como é que tu diz que em 3 dias o levantarei? Aí o versículo está dizendo: mas Jesus falava do seu próprio corpo. Porque nós sabemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então Jesus está falando do seu próprio corpo. Derrubar esse templo, em 3 dias eu o levantarei. Agora a pergunta que se faz é: se não existe consciência após a morte, nós vemos, através de outro versículo, que diz assim, João capítulo 10, versículo 17, diz assim: por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida e torno a tomar. O que é que Jesus quer dizer com isso? É que ele tem poder de dar a sua vida e ele tem poder de ressuscitar novamente. Então, por isso que meu Pai me ama, porque eu dou minha vida e torno a tomar. Agora, analisando essa questão, Jesus disse: derrubar esse templo, ele estava falando do seu próprio corpo, em 3 dias eu levantarei novamente, ok? Então ele está dizendo que derrubar esse templo, se matarem ele, ele vai ressuscitar no 3º dia. Agora aqui diz, João capítulo 10, 17, por isso meu Pai me ama, porque eu dou minha vida e torno a tomar. Então, Jesus quer dizer que ele tem o poder de ressuscitar. Agora, analisando essa questão, se Jesus, ele morreu, e ao 3º dia ele ia ressuscitar, como é que ele vai ter consciência que é o 3º dia, é o dia da ressurreição, se na morte não existe consciência? Ok? Vamos analisar. Jesus morreu na sexta. Aí, sexta, sábado, domingo, o dia da ressurreição. Se ele não tem consciência após a morte, como é que ele ia saber que era o 3º dia, o dia da ressurreição? Porque passou a sexta, a noite da sexta, passou o sábado e o domingo, logo cedo para amanhã, ele ressuscitou. Então, se ele não tem consciência após a morte, como é que ele saberia que era o 3º dia? Ele poderia ter ressuscitado no 2º dia, no 5º dia, no 6º, mas ele tinha consciência que ao 3º dia ele ia ressuscitar, porque ele disse o quê? Derrubar esse templo, no 3º dia eu o levantarei. Então ele tem o poder de ressuscitar no 3º dia. E ele disse: por isso que meu Pai me ama, porque eu dou minha vida e torno a tomar. Então como é que ele tem... ele sabia que era o 3º dia. Por quê? Por causa da sua consciência. Ok? Outra, analisando outra questão, você vai ver lá em Lucas capítulo 16, versículo 27 e 28, aonde aquele rico diz para Abraão: Pai Abraão, manda que algum dos mortos vá na casa do meu pai, porque lá eu tenho 5 irmãos. Então ele está dizendo que aqui na terra nós sabemos que o rico e Lázaro, os dois morreram. E na vida após a morte, o rico falando com o pai Abraão, ele disse: Pai Abraão, manda que alguém dos mortos vá lá na terra, na casa do meu pai, que lá tem 5 irmãos. Então, consciência, mesmo após a morte, ele se lembrou que na casa do seu pai ele tem consciência. Nós sabemos que depois que a pessoa morre, ele não tem, o seu espírito não fica vagando aqui na terra. Isso aí é espiritismo. Mas ele vai para a mansão dos mortos, ok? E nós sabemos que o justo, hoje, vai para a presença do Pai, amém? Que é no céu. Como aquele ladrão diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele foi para a presença do Pai. Então nós cremos sim que haverá consciência na vida após a morte. Porque a alma sobrevive após a morte. Tanto a alma como o espírito. Assim como nós vemos também na passagem de Moisés. Aparece ali Moisés e Elias. Ok? Se Moisés já tinha ressuscitado, Moisés se torna a primícia. Mas quem é a primícia do que dorme? Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Cristo é a primícia do que dorme. É aquele que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Então Moisés não poderia ser as primícias, ter ressuscitado. Então o que aparece ali? O espírito e a alma de Moisés aparece ali na transfiguração entre Cristo, Moisés e Elias. Então nós cremos sim que a alma sobrevive após a morte. Como está lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tem mesmo que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de
edificação.